projeto de atividade de extensão, elaborei essa aplicação IoT com a ESP32, com o framework YOLO, com uma câmera conectada à ESP ao V7670, para trazer aqui para vocês uma demonstração aí de uma aplicação IoT realizando aí a detecção de imagens. No nosso caso aqui, eu vou mostrar ela realizando a detecção de resíduos sólidos, né, separando, vamos dizer assim, olhando para a imagem e o algoritmo segregar e classificar ali dentro da imagem o que é metal, o que é papel, o que é orgânico, o que é um plástico, e após isso acionar aí através da própria ESP, acionar o LED aí indicando qual foi a classe detectada. Pensando no mercado aí do dia a dia, isso poderia ser utilizado nas grandes coletas e separações aí dos resíduos sólidos. No primeiro momento eu vejo viável como um protótipo onde a gente visa diminuir a mão de obra humana ali, né, nesse trabalho tão insalubre que é a separação dos resíduos sólidos, e com o tempo tendo cada vez menos pessoas atuando nisso e tendo uma classificação cada vez mais inteligente, né. Hoje, caso vocês não saibam, quando a separação ela não é feita, a reciclagem não acontece com uma forma de 100%, o resíduo ele é tratado sempre como orgânico, ele vai para os aterros e fica enterrado nos aterros até se decompor, né? Então eu acho que é muito importante a gente começar a olhar para as tecnologias, enfim, que a gente vem vendo evoluindo com o passar do tempo e aplicar cada vez mais para deixar o mundo onde a gente vive mais saudável, tá? Nesses primeiros momentos agora eu vou explicar e vou discorrer para vocês sobre como vai ser a aula, o vídeo, o projeto. Então, os desafios no aprendizado de IoT e IA, eu identifiquei como os principais obstáculos, né? A falta de tutoriais em português. São tecnologias um pouco complexas, né? Então existe uma curva de aprendizado íngreme para os iniciantes. A gente tem que aprender do zero e passar para um nível de desenvolvedor muito rápido para conseguir ter a total compreensão do framework que nós estamos utilizando. Na verdade, até não é certo falar total compreensão, né? Mas para pelo menos entender o fluxo que o framework executa, o que ele entrega e como que a gente pode estar utilizando isso no dia a dia. E normalmente os equipamentos que têm saído nessa vertente, eles têm um alto custo, né, para experimentação. A minha missão aqui é a democratização do conhecimento. Então eu tive alguns lugares que eu busquei o conhecimento, seja no YouTube, seja na internet, seja em livros, e eu sou adepto à metodologia do conhecimento livre, do open source. Então eu quero tornar o aprendizado de IoT e de IA acessível a todos, democratizando o conhecimento através dessas videoaulas práticas e gratuitas. Então são conteúdos gratuitos, as aulas vão ser práticas e a gente pode iniciar aí uma comunidade ativa através da busca pelo conhecimento e desenvolvimento, tá? Nesse projeto em si, o que nós vamos estar utilizando e abordando, tá? Nós vamos usar uma placa ESP32, uma placa aí de desenvolvimento, um microcontrolador. Alguns brincam que é um Arduino melhorado, né, com questões de Wi-Fi já integrado, opera com 2 cores. Realmente é uma placa bem bacana da gente estar entendendo o funcionamento. O YOLO, né, que é um algoritmo de detecção de objetos em tempo real. No nosso caso, nós não vamos estar utilizando em tempo real, on time, vamos dizer assim, pois a gente vai fazer a captura da imagem e submeter ao YOLO. Então teremos alguns delays aí, vamos dizer assim, né? A gente vai pegar um fragmento do tempo real e vai enviar para o YOLO ali para ele detectar. A câmera VGA OV7670, vamos ter LEDs e resistores ali no circuito apenas para indicar qual a classe, né? Por exemplo, identificou a classe ali de plástico, né? Vai acender o LED vermelho. Identificou a classe de metal, vai acender o LED amarelo. Identificou a classe de papel, acende o LED azul. E a integração com diversos dispositivos e plataformas, né? O contexto de tudo isso é que alunos iniciantes ou entusiastas ou até desenvolvedores que queiram colaborar entendam que a ideia é o projeto fazer a integração como um todo, né? No final do projeto a gente vai ter uma aplicação funcional que ela cumpre com o que a gente estabeleceu aqui nesse primeiro contato e ok, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada. Lembre-se, né? Não é um projeto para ser replicado e vendido e aplicado. Vocês me desculpem, eu estou um pouco gripado.
Não é um projeto para ser assim vendido e replicado de momento, ele não está no estado da arte para ser replicado e comercializado, mas ele é um projeto que ele visa despertar a curiosidade, como um protótipo de baixo custo, mostrar que sim, que é possível fazer algumas automações com ESP, não a nível residencial, mas a nível comercial. E claro, né, entendendo o limite dos nossos hardwares, do nosso software, tudo que a gente vai estar utilizando, tá? Mas ao longo do vídeo eu vou estar discorrendo isso com vocês aí um pouco mais no detalhe. Bom, pessoal, aqui nós vamos simular agora uma detecção da imagem daquela garrafa PET ali pela nossa câmera UV7670. Ela vai, através da ESP, transmitir para o nosso servidor que está rodando ali em Flask, né? E aí vai submeter para o Iolo vai tentar detectar, e se a gente tiver sucesso, deve acender o LEDzinho vermelho aqui. Então, a partir de agora, eu vou estar disparando o começo do fluxo aqui, no botão ali da nossa aplicação, para iniciar. Vou limpar aqui a nossa tela aqui, vou só dar uns enters aqui, e vamos lá, ó. Disparei o fluxo, né? O nosso servidor recebe a informação e avisa que está iniciando a detecção. Acho que não pegou aqui o clique, peraí, mais uma vez. Pronto, nosso servidor inicia a detecção. E agora, em instantes, devemos ter aí se o modelo conseguiu classificar ou não com sucesso e a sinalização no LED vermelho. Conseguimos, o nosso modelo classificou, e vocês podem ver aqui que no diretório do servidor ele vai estar salvando a imagem. Deixa eu dar um zoom para vocês. Com 64% de confiança é plástico. Eu configurei o sistema para acima de 60% ele aceitar a classificação. Abaixo disso ele vai dizer que é não classificado e ele dispararia um comando que faria acender todos os LEDs em sequência. Então, como eu estava demonstrando para vocês, aqui está o projeto, né? O que você vai precisar para conseguir executar e me acompanhar aí ao longo dos próximos minutos aí. A gente vai precisar de uma placa ESP32, de uma câmera OV7670. Deixa eu mostrá-la aqui para vocês, ó. A câmera tem esse formatinho aqui, onde eu estou passando com o mouse, tá? A gente vai precisar de cabos jumper e fêmea-fêmea, alguma coisa de jumper macho-fêmea. São cabos igual a prototipação com Arduino, então eles servem na ESP também e vão nos ajudar a estar conectando a câmera. Essa câmera ela pode ser conectada no Arduino, tá? Esse projeto ele poderia ser adaptado para rodar no Arduino também, mas eu optei por fazer com ESP, fazer uma comunicação com o servidor, fazer uma... Vocês vão ver o projetinho bem bacana. Vocês vão precisar de uma fonte de alimentação para a placa ESP. Esse cabo de transmissão de dados USB / micro USB, ele também pode atuar como uma fonte de alimentação para a ESP, tá? Se vocês forem pensar em deixar depois a ESP rodando em algum lugar, assim, porque o princípio da aplicação IoT é esse, né? Tu conseguir deixar ela rodando, entre aspas, standalone em algum local e se comunicando com o servidor, tá? Então, vocês vão ter que instalar também o software IDE Arduino e as bibliotecas necessárias, instalar o Python 3.9 ou superior, e instalar as bibliotecas Python Requests, Image, Bytes.io, tá? Então, no tutorial passo a passo, tá? Para a gente instalar o driver da placa ESP32, a gente tem que prestar atenção no chip conversor USB. Os chips conversores eles podem ser o CP210X ou o CH340G. Abaixo aqui, né, eu peguei lá do link da Robocore lá uma explicação para trazer para vocês. Aqui é o chip CH340G e é o CP210X, tá? Cada um deles vai ter os seus drivers que podem ser baixados e instalados diretamente pelo link que está aqui no meu repositório, para Windows, macOS, Linux, tá? Para os dois modelos de conexão, tá? E aí agora nós vamos aqui para o segundo passo, que é conectar a sua placa ESP ao computador e executar o programa Blink, tá? Ele vai fazer o LED piscar. Esse passo serve para testar se a interface de programação reconhece a placa com o driver instalado, testar a transmissão de dados via cabo USB para a placa e testar a aplicação e funcionamento básico da placa a ser utilizada. Caso tenha total certeza do funcionamento da placa e do cabo de transmissão de dados, essa etapa pode ser ignorada, tá? Ela não é recomendável se você está aí fazendo a sua primeira aventura, vamos dizer assim, né, no mundo dos embarcados.
eu acredito que seja bem válido a gente fazer aqui a questão do Blink, tá? Então, pessoal, aqui nessa parte eu vou fazer a instalação, vou demonstrar a instalação dos dois softwares que nós vamos estar utilizando, da IDE Arduino com as bibliotecas e posteriormente do Python 3.9 também com as bibliotecas. A instalação é simples, né? Vocês vão ver aí ao decorrer. Eu acesso o site oficial aí das plataformas, tanto da IDE quanto do projeto Python. No momento eu optei por baixar a mesma versão que eu estou utilizando no projeto, que é a 3.9 do Python. A IDE Arduino a gente pode buscar a versão mais atual que tiver disponível no momento. A instalação é padrão Windows, né? É Next, Next no final Finish ali, sem muito mistério. Vocês vão vendo aí, eu vou deixar a parte, não vou ficar explicando e discorrendo sobre tudo que eu estou fazendo, é visual, não tem muito o que explicar aqui. E na parte do Python tem só um detalhe que mais pra frente vocês vão ver eu fazendo, quando a instalação não adiciona diretamente, a gente não bota para a instalação adicionar diretamente a variável de ambiente, o sistema não reconhece o Python, a gente volta ali no instalador e adiciona a variável de ambiente ali e o sistema já passa a reconhecer. Se alguém tiver dificuldade para abrir as janelas de execução ali, onde eu digito CMD e vai abrir o prompt de comando, enfim, quem não tiver tanta familiaridade com Windows assim, é a tecla Windows R, ele já abre ali, tu digita CMD, ele vai para o prompt de comando, a tecla Windows R, Notepad e executar, ele abre o bloco de notas. No mais, é só assistir aí a sequência se tiver alguma dúvida. Se já domina essa parte, que é um dos preceitos básicos aí de quem está trabalhando com desenvolvimento, é só passar essa parte do vídeo aí que já vai estar. É só instalar os dois softwares e as bibliotecas e tá tudo certo. A gente segue para a próxima parte do código aí.
Então, pessoal, agora eu vou fazer aqui a parte do código do Blink, tá? Para auxiliar vocês a testarem aí a sua placa, o seu cabo, considerando que é sua primeira experiência. Já estou com a interface do IDE Arduino aberta, tá? Então vocês primeiro vão ter que instalar ela, né? É um passo anterior aí que a gente já vai ter feito. Esse vídeo eu estou fazendo no momento à parte, tá? A gente vai em exemplos, a gente vai aqui em básicos e a gente vai no Blink. Ele vai abrir uma outra janela aqui carregando o modelo. É um padrão do Arduino, ele sempre faz isso. Aqui tem toda a explicação do código, mas ele vai mandar ligar ligar e desligar o LED built-in que existe na ESP aqui, que existe no Arduino também. Eu vou estar submetendo esse código aqui para nossa ESP. E claro, agora eu vou fazer a gravação do vídeo do Blink funcionando, né? Vou fazer um vídeo em paralelo. Bem, pessoal, esse vídeo aqui é para demonstrar o Blink acontecendo, né? Vocês podem ver, eu ainda mantive toda a configuração do nosso projeto, ele está rodando o Blink. Tenham cuidado ao fazer isso, eu fiz sabendo, tá? Porque eu já estou usando o GPIO 2 ali, que é o que acende o LED. Eu estou usando ele para configurar o LED verde. Então ele fica acendendo tanto o LED built-in, que é o LED da própria placa, quanto o LED que está ligado também no GPIO 2. Ou seja, o código está enviando para a ESP, né? O código da ESP ele foi programado e a ESP está enviando para o pino 2 um pulso que liga e desliga o LED. Vocês podem estar acompanhando aí. Vocês tendo feito isso, é um sinal de que o cabo transmitiu o código corretamente, a ESP está alimentada e ela está funcionando, está em condições da gente seguir com o nosso projeto, tá? Esse é o primeiro passo aí no mundo dos embarcados. O programinha Blink aí é um clássico. Se eu não conseguir explicar direito para vocês, se ficou alguma falha de informação, me sinalizem, mas também tem vasto material sobre esse exemplo de código aí na internet. Para vocês poderem instalar o Flask, tá? Vocês podem usar o comando pip install Flask. Eu já tenho ele na máquina, né? Então ele acusou aqui que eu já estou com ele instalado. Depois, para confirmar que ele foi instalado, né? A gente pode usar o comando pip show Flask. Ele nos mostra ali, né? O Flask está instalado na versão 3.1.2. É um framework simples. Para fins agora de teste, tá? A gente pode... Eu já criei aqui antecipado. Deixa eu mostrar para vocês. Desculpa, esse aqui é da biblioteca, né? Eu criei o arquivo app.py. Então o que eu estou fazendo aqui da biblioteca Flask, eu estou importando como Flask. Eu inicio a aplicação e eu digo para ele começar a escutar. E quando ele for chamado na rota principal, ele vai retornar a mensagem: olá, o Flask está funcionando, né? Como é que a gente testa isso, né? No meu diretório documentos aqui, se vocês verem, ó, eu tenho aqui o arquivo app.py. Então eu mando o Python app.py, ele já começa a executar e vocês veem que ele está escutando no localhost, né? Se eu pegar aqui na porta 5000, se eu pegar aqui, eu vou copiar, eu vou no meu navegador e coloco para ele acessar a porta 5000, a gente vê a mensagem aqui, ó: olá, Flask está funcionando. Então, nesse momento é o que a gente precisa aqui também, em conjunto aí com nossos frameworks de Python, para estar emulando aí nosso servidor e seguindo com o nosso projeto aí. Vai ser o lado inteligente aí do nosso algoritmo. Para encerrar aqui o servidor, um Ctrl+C no prompt de comando. Vou limpar aqui a tela e agora os próximos passos eu mostro para vocês como é que a gente configura o IP da ESP. Vamos olhar o lado da ESP e depois na sequência a gente olha os arquivos do servidor. Eu vou subir eles no GitHub como prometido e vocês vão poder estar fazendo aí, baixando a clonagem do repositório. Com isso já se torna bem mais fácil aí para o pessoal conseguir replicar. Não vou me prender muito em ensinar como treinar um modelo ou como preparar um dataset. São
são partes que eu ainda estou aperfeiçoando, mas eu vou deixar duas referências aí de dois desenvolvedores e professores aí no YouTube que foram a minha base de conhecimento. Bom, pessoal, agora nós vamos olhar ali a parte de configuração e código da ESP. Então, vocês olhando pelo GitHub, eu já fiz essa imagem aqui mostrando as pinagens e conexões que eu fiz, tanto da ESP para a câmera OV7670. Tá? E vocês podem também estar acompanhando aqui no código. Vocês veem aqui, ó, aqui a primeira parte, vou até comentar para a gente poder ficar melhor ali para posteriormente quem for pegar o código, os pinos de conexão da câmera OV7670 com a ESP32. E aqui embaixo, ó, vocês já podem ver que é os pinos de acionamento dos LEDs. Como vocês viram no projeto, aqui nessas questões dos GPIOs, ele sai a alimentação para acionar o LED ali, né? Eu coloquei um resistorzinho também no meio do caminho para proteger os LEDs, né? Aqui mais para baixo vocês podem ver a questão do serve URL, o 192.168.0.105, vocês devem substituir pelo IP do computador de vocês, tá? Onde vai estar rodando o Flask. Ele fica esperando essa rota aqui do botão ser pressionado. Olhando aqui a questão do botão, eu vou colocar também um diagrama completo aí para ajudar, né? Onde eu estou utilizando o pino 5, né, para colocar como o pino de Start Touch ali, que é o pino do botão. Quando for pressionado, ele dispara o circuito. No SSID 1 aqui, tu coloca o nome da tua rede Wi-Fi, né? E no password 1 tu coloca a senha da tua rede Wi-Fi. É possível definir mais de uma rede Wi-Fi para a ESP se conectar, se uma não der certo conectar na outra, mas por projeto agora eu optei vamos trazer só uma rede necessária e nos atende, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que vai existir o Get Camera. O Get Camera, na verdade, ele pega o IP definido, tá? E barra câmera é a rota que vai trazer a imagem para nós. Ele também vai printar, aqui o código ele printa depois o IP que a ESP está utilizando. Quando a ESP se conectar na rede, ele printa, e aí depois também fica o caminho aqui, o IP da ESP barra LED azul vai acender o LED azul. Se for acionado um GET aqui no IP da ESP barra LED amarelo, acende o LED amarelo, tá? Então ela vai, o GET Panic aqui é quando não conseguir classificar, ele vai estar mandando acender todos os LEDs ali, né? Na sequência ali o vermelho, depois desliga o vermelho, liga o amarelo, desliga o amarelo, liga o azul e o verde, tá? Os pinos são todos outputs de saída e começam todos desligados dos LEDs, né? E aqui a gente tem ó, o Wi-Fi multi-1, quando for conectado, serial print, ele vai printar o Wi-Fi e o local IP, né? Que é o IP que a ESP vai estar utilizando, e aqui é o restante do código aqui. Também vamos ter aqui as questões do BMP, o DMA Buffer, o I2C, o I2C câmera também. São todas as configurações, tanto da câmera V7670, de como a câmera vai se comportar, a qualidade que ela vai estar trazendo. Percebi também ao longo do desenvolvimento desse projeto, se a gente usasse uma ESP32CAM, a qualidade e o trabalho seria bem menor em relação a capturar a imagem. E pode existir outras formas da gente capturar a imagem, mas nesse projeto, nesse protótipo, nessa versão, eu estou utilizando o MASP32 e a OV7670, tá? Bom, pessoal, então agora olhando a parte da configuração do lado do servidor, vamos dizer assim, a gente está aqui dentro dos nossos diretórios, né, o projeto Lixeira Inteligente, dentro do código correto aqui. Isso se deve devido às várias versões que eu acabei elaborando. O que a gente tem que prestar atenção aqui? A gente tem o servidor.py, que está aqui, o captura PyFrame, que também está aqui na parte inicial do diretório, e dentro da pasta Darknet a gente vai ter o detect.py. Esses arquivos, digo.config, digo.data, digo 8000, peso 8000,
as classes, o que era treino, o que era teste. Isso tudo são arquivos importantíssimos para a Darknet funcionar, para seguir com esse modelo que eu treinei. Você pode também estar baixando o modelo principal, o exemplo da Darknet ali, que já está treinado no código do GitHub, onde o projeto é mantido e compartilhado. Porém, ele não vai ter as classes específicas, você vai ter que separar as classes que o Darknet, o YOLO, ele detecta e já tem por padrão na outra base de dados. Se eu conseguir aí ao final do vídeo, eu vou estar deixando o link para os vídeos explicativos da Emily aí, onde ela ensina, ela demonstra e ensina como tu faz o teu treinamento do teu modelo, né? E tem também um outro link que agora eu não recordo de momento aqui o nome, mas eu vou trazer para vocês, de um outro professor que ensina também aí a como montar e classificar seu dataset, tá? Tendo tempo ainda disponível, eu trago um pouco mais desses detalhes. Não tendo tempo, eu deixo o link das minhas referências aí para vocês. Mas o que é interessante a gente olhar aqui nos códigos, tá? Olhando o código do servidor.py, eu fiz uma pequena modificação utilizando a base dir aqui para trazer o caminho simbólico para facilitar. Então isso vai tornar bem mais fácil, vocês não vão precisar ficar editando cada caminho quando clonar o repositório. E aqui vocês veem ó, o arquivo digo.data, digo.config, os pesos, né, o detect.py, significa que nós vamos fazer a detecção, vamos aplicar ela a uma imagem apenas. Aqui é a saída das imagens, como eu estou rodando no ambiente Linux agora, aqui virou Python 3, se for no ambiente Windows é apenas Python, mas isso no nosso arquivo servidor.py não vai mudar muito. Agora aqui no captura PyFrame, veja que aqui eu estou sinalizando para vocês ó, como era o código bruto, vamos dizer assim, né? Eu coloquei aqui, ó, você vai ter que inserir o IP da ESP que aparece no serial monitor, ou seja, quando a ESP conectar na rede no lugar do 192.168.013, tu coloca o IP que aparecer para a ESP aí. Tenham cuidado, ó, que eu deixei o caminho relativo de novo para o meu exemplo da onde está o detect.py, né? Não estou usando o caminho absoluto, estou deixando aqui as duas maneiras para a gente poder ver como o código foi estruturado no começo e como eu estou tentando otimizar ele ainda. E o detect.py, aqui também você vai ter que definir o IP base da ESP, tá? E aí logo depois, vocês podem ver que no começo eu expliquei as rotas lá e agora aqui já modifiquei aonde vem o IP da ESP e deixa ali LED azul, LED vermelho, LED amarelo, LED verde, o pânico, tá? Então o pânico é quando ele não classifica, né? Então são esses detalhes que a gente tem que ter atenção aí na hora que está clonando o repositório, tá? Eu vou estar deixando ele bem estruturado no GitHub, mas são partes que a gente, quando faz a clonagem do repositório, a gente tem que entrar parte por parte aí e entender como é que é a lógica funcional ou o que o desenvolvedor tinha em mente, né? Eu estou procurando deixar bem descrito passo a passo, mas eu sei que dificuldades existem quando a gente clona um repositório e que nem sempre ele roda de primeira e às vezes a gente precisa desprender um pouquinho mais de tempo em cima aí para que seja possível executar o projeto. Bom, pessoal, agora que chega a parte da gente fazer o reconhecimento, as demais pessoas que nos auxiliaram aí, nossas fontes de conhecimento, tem a Emily aí do canal Café e Computação. Ela tem uma playlist de YOLO bem bacana, ela discorre sobre todas as etapas do YOLO e foi por vezes aí minha fonte de pesquisa inicial, de entendimento como o framework se comportava, como eu deveria tratar ele, como a gente poderia estar manipulando ele. E também teve o canal aqui EinsteinBR, que também traz aqui nesses dois exemplos que eu estou trazendo para vocês, é como treinar uma rede YOLO do zero. Ele vai utilizar o label image e a Emily também aqui está ensinando neste modelo como preparar um dataset manual com YOLO e label image, tá? Eu aconselho fortemente aí quem não tem a GPU depois dá uma olhadinha no canal da Emily. Ela tem também mais um vídeo onde ela mostra como utilizar ali o Google Colab ali através dos Jupyter Notebooks ali em Python para fazer o treinamento do modelo em nuvem, usando computação em nuvem ali com a GPU que a Google disponibiliza.
São, se eu não me engano, em torno de 40 minutos, 50 minutos por dia. Tu vai treinando o modelo ao longo do tempo. Eu levei mais ou menos uma semana e meia treinando esse modelo, um pouquinho cada dia. Faz o backup, depois volta e treina de novo. Tem no canal dela, mais pra frente aqui eu procuro o vídeo referência aqui. Encontrando eu deixo ele em anexo aí o link. E agora eu queria trazer para vocês também como é que eu fiz, né? A gente faz o clone aqui do Label Image. A gente também pode, aqui dentro da pasta, que é o que eles vão mostrar para vocês no maior detalhe, a gente abre um terminal e a gente executa aqui. Deixa eu puxar o terminal para vocês verem aqui. Só um segundinho. A gente abre um terminal, executa aqui o Python 3 Label Image, ele abre, né? E como é que ele funciona bem brevemente aqui. A gente acaba colocando aqui para abrir, vamos procurar algumas imagens aqui. Aqui não vai ter. Deixa eu procurar imagens do próprio projeto aqui, só um segundo. Aqui eu vou selecionar essa imagem aqui para abrir. E aqui dentro a gente poderia estar definindo, eu já defini vidro, plástico, papel, orgânico, né? A gente poderia estar fazendo uma nova classe. Aqui o modelo tem que estar em YOLO. A gente poderia estar aqui vindo nas opções, aqui nos edits, aqui ó, Create Rectbox, acho que é W se eu não me engano. Tu já começa a marcar aonde tu quer. Aqui nós poderíamos estar dizendo que é um vidro, e ele já vai fazer a anotação TXT aqui desse arquivo, tá? Então eu só não vou salvar agora aqui para não ficar criando sujeira na base de dados. E então vocês podem ver aqui um exemplo, ó, dentro da nossa pasta do arquivo principal temos a pasta docs. Dentro da pasta docs vocês vão ver alguns arquivos .py que eu fui executando, fui aprendendo ao longo do caminho, mas um dataset está aqui, ó. E aqui é o exemplo, ó, o download JPEG. A gente vai procurar o download JPEG aqui, o download TXT dele, que seria esse aqui. E ele diz, ó, ele faz a anotação da onde eu marquei aquela caixinha lá no Label Image, tá? Então ele é bem fácil de se fazer, mas o que eu posso mostrar para vocês em alguns momentos aqui, eu só vou carregar do Google Colab aqui, preparar o material, e eu vou mostrar para vocês o tamanho da base de dados que eu utilizei no Google Colab lá, tá? Eu só não me lembro se eu tô com ela pronta aqui, eu vou verificar. Estando com ela pronta, eu mostro para vocês aqui. Retornando aqui, pessoal, eu construí aqui um Gmailzinho para ter um Google Drive aqui para fazer o projeto, tá? E vocês podem ver aqui, ó, que são dezenas e dezenas de arquivos, a imagem JPEG e o arquivo TXT da anotação feita no Label Image. Se não me falha a memória, eu cheguei a treinar cerca de 200, classificar manualmente 200 imagens para fazer esse pequeno modelo. E eu percebi que o modelo ficou relativamente bom, mas nem de longe ele é um modelo pronto a nível comercial, tá? Então eu vou estar procurando agora na sequência o código aqui para mostrar para vocês, e o vídeo referência aí da Emily também sobre o treinamento no Google Colab. Mas vocês podem ver aí, eu estou passando aqui, é bastante coisa, é bastante trabalho, é uma parte bem manual. Ela não é difícil de se fazer, ela só é extensiva, ela é uma parte braçal, né? Abrir imagem por imagem, classificar, fazer as label images ali. Então essa parte é aquela parte que eu prometi para vocês, não vou me amarrar muito nela, mas vou estar trazendo ela aí para vocês terem pelo menos algumas fontes de referência de como fazer isso. Então, pessoal, encontrei aqui, ó, como prometido, detecção de objetos YOLO implementando com o Darknet no Colab. No próprio canal da Emily aqui do Café Computação, ela traz também esse exemplo, e foi adaptando esse exemplo aqui para essa parte aqui
que eu consegui treinar o meu modelo Iolo ao longo do tempo, tá? Aqui ele está com bastante retorno e sujeira das mensagens. Aqui a gente está importando os pesos iniciais. Eu importei o detector com o exemplo da águia aqui, e ele detectou que é um pássaro, tá? Isso aqui é o exemplo que eu copiei lá da parte do do, do exemplo que a Emily utilizou. Eu estava aprendendo a manipular ele aqui. Agora aqui eu estou esperando só carregar. Vou mostrar para vocês como é que ficou o código do Octus aqui, que é o apelido que eu trouxe para o projeto. E até então ele segue o mesmo modelo que a Emily passa lá. A gente importa, faz o clone da biblioteca, transforma ela aqui dentro. Só que a gente começa aqui, eu já comecei a usar o último peso, né? E a gente pega aqui, ele vê que pega o último peso, dá o download da foto 21, ele faz alguns testes. Eu fiz alguns testes. Mas aqui foi feito a parte de treinamento, tá? Eu não vou me ater muito, porque faz bastante tempo que eu fiz essa parte. Então, acho que é mais válido vocês olharem os vídeos aí, e essa parte tem que ser autodidata, né? Vai atrás e treina o teu modelo. Mas tem aqui, eu posso até deixar a referência dos códigos aí no projeto, mas são partes que a gente tem que ir desenvolvendo, e eu não vou conseguir compilar todo esse conteúdo nessa videoaula master que eu estou gravando aqui, que eu tenho como objetivo não deixar ela passar aí de no máximo 1 hora e meia de vídeo, senão 1 hora já é um vídeo bem extenso, né? O pessoal tem que também, quem é desenvolvedor tem que também ter a fibra aí de ir atrás e perseverar durante as dificuldades. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí da nossa videoaula. A gente viu hoje como unir a ESP32 com a câmera V7670, como integrar o servidor Flask, processar as imagens com Iolo e acionar os LEDs em tempo real. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Esse projeto ele foi pensado não só para ensinar os conceitos técnicos, mas também para mostrar que é possível transformar ideias em soluções práticas. O aprendizado em si, ele não para por aqui. Eu espero que isso seja uma motivação aí para que vocês continuem explorando, testando novas classes, treinando mais imagens e criando projetos que façam a diferença. Eu gostaria aí de agradecer a todos, obrigado pelo apoio, eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.